falecimento. Um profissional extremamente competente, uma pessoa correta, honesta, um ser humano fantástico. Não vou me estender muito, né? Mas seria... acho que nós deveríamos fazer a entrevista só falando sobre ele, né? Pela carreira que ele teve, mas enfim, às vezes é um pouquinho difícil falar, então fica o registro e passamos para a entrevista. Rogério, bom, em primeiro lugar, né, meus sentimentos pelo amigo, né, pela perda aí do Toninho. Como é que tem sido aí agora a semana de trabalho para vocês, né, em meio a todos esses problemas, morte do Toninho, saída do Patrick, questões também de salários, que a gente sabe também que vem se prejudicando vocês também. Eu queria que tu falasse tudo em relação a como é que tem sido essa semana, bastante tensa, né, aqui no Brasil. Todo mundo sabe da dificuldade. Eu sempre procuro evitar falar alguma coisa interna publicamente antes que os dirigentes se manifestem. Né? Porque eu sou profissional, não cabe a mim trazer essas coisas. Né? Mas me parece que o próprio Ricardo falou sobre os salários atrasados, o presidente do Conselho Fiscal falou da situação que está acontecendo no clube. Então, menos mal que as pessoas estão entendendo a situação e procurando esclarecimentos. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que o torcedor tem que agradecer a todas as pessoas que procuram dar transparência ao clube. E aí eu aproveito porque nós vamos fazer essa última partida dessa fase. Nós podemos classificar, como pode ser a última partida e eu acho que eu tenho que fazer, um agradecimento a esse grupo de atletas, independente do resultado do final de semana, que a gente pode não classificar, e talvez eu não tenha oportunidade de falar isso, e a gente pode classificar e parecer que eu estou elogiando pela classificação, né? Então, assim, eu tenho que fazer um elogio público aos atletas, porque diante de todas essas dificuldades, né, o profissionalismo deles é impressionante, impressionante. E eu tenho que deixar claro isso para o nosso torcedor, porque realmente na competição mais importante do ano para nós, começou a acontecer coisas que realmente prejudicam um pouco. Essa questão que se tornou pública através dos dirigentes, né, dos atrasos de salário, e vocês têm que entender que o jogador, ele agora na Série D, ele está pagando seu próprio aluguel, moradia, então isso dificulta, né? Nós perdemos também o local de treino, e até tenho que agradecer o Marini publicamente, porque o Marini, apesar das situações com o clube, ele que está emprestando a máquina para cortar o gramado. O gramado está sendo cortado por uma máquina emprestada do Marini. Apesar de alguma situação com o Marini, ele quer ajudar o clube e ele empresta. Eu quero fazer também publicamente um elogio para ele. A máquina que está cortando o campo é do Marini, para ver como as pessoas procuram ajudar o clube, né? Então, assim, na competição mais importante, a gente está tendo essa dificuldade. Por isso eu elogio aos atletas que a maior parte da competição eles jogaram os jogos com o salário atrasado. E às vezes não é uma questão de só de salário atrasado, né? São apenas alguns dias, mas é a perspectiva, né? Isso já foi dito, houve uma promessa que eles iam receber o salário com o dinheiro da Copa do Brasil e não aconteceu isso. Uma promessa feita no vestiário pela pessoa que comandava o clube. Eles ficaram esperando quase um mês para receber. Isso prejudica, aliado àquilo que a gente falou
de jogar 3 partidas sem público, né? Todo primeiro turno sem ter um jogo em casa. Então, por isso que eu elogio muito os atletas, né? Pelo profissionalismo deles. Tu imagina você recebendo uma promessa que você vai receber, vindo dinheiro da Copa do Brasil, você vai receber o seu salário de maio, dito pela pessoa que comandava o clube, e passa alguns dias e ele não recebe. Ele tem que esperar um mês, porque aí os outros buscaram outros recursos tal, e conseguiram pagar para os atletas o mês de maio. Mas se eles tivessem recebido, como foi prometido, o mês de maio naquela oportunidade, esse dinheiro que foi arrecadado agora seria para pagar a juntaria em dia. Nós estaríamos jogando a competição em dia, né? Então, e os jogadores, se vocês acompanhassem, eles treinam, eles se dedicam, mesmo passando todo esse período com o salário atrasado, eles se dedicam, eu não sei se o Rafael Costa, que chegou no mês de junho, que já trabalhou mais de um mês, não sei se ele recebeu alguma coisa ainda, talvez ele esteja jogando, talvez a gente precise dos gols dele no final de semana sem ter recebido um real. Mas isso eu estou falando porque quem tornou público isso foram os dirigentes do clube, né? Então não é o Rogério que está falando. É difícil assim. Rogério, dá para subir o time? Dá, né? Eu brinco com vocês, eu vou ali pegar tem uma capa vermelha ali, vou botar a capa vermelha, já venho subir o time. Eu mesmo, quando eu vim para cá, sempre fica alguma coisinha a ver da minha última passagem. Eu me lembro que em Bom, nem vou contar assim só para não ficar muito longo. Não, mas é rápido. Eu saí em 2004, 2005, 2006 e ficou alguma coisa pendente. E, obviamente, passa o tempo de você colocar na justiça, não coloquei e tal. Em 2012 eu voltei e o clube sabia que ficou uma coisinha a ver. Eles fizeram um churrasco com conselheiros, com sócios e tal, arrecadaram um pouquinho de cada um. Rogério, tá aqui o que a gente devia para ti, né? Foi muito legal. Ainda tinha faltado um pouco, eu disse, não, esquece, tá bom, deixa. Toca assim. Então sempre fica alguma coisinha. E quando eu voltei, eu disse, olha, Rogério, nós reconhecemos que ficou alguma coisinha a ver e tal, sem juros, sem correção, sem nada. Tem como a gente pagar isso em 20, sei lá, mais suaves prestações? A partir de novembro, mês passado, sim, não tem problema. Não foi paga nenhuma parcela, tem umas 7, 8 parcelas atrasadas, nenhuma foi paga. E a premiação da Copa do Brasil ainda não recebi. Estudo decisões de quem estava antes, né? E estou com praticamente 2 meses de salário atrasado. Aí o torcedor vai perguntar, Rogério, e aí? Mas eu já respondi isso. Eu disse assim, eu não vou sair do clube porque eu tenho um compromisso com o torcedor e com os jogadores que eu pedi para vir no momento que o clube não tinha credibilidade nenhuma. Então como é que eu vou sair do clube? Porque as razões para sair eram, né? Mas como eu vou sair do clube, deixar o clube numa situação difícil, e principalmente os atletas, né? Então foi aquilo isso que eu estou falando agora veio a público, mas eu já tinha dito isso para vocês, que eu ia ficar só até o final dessa competição, né? Que tinha tido promessas no vestiário que não foram cumpridas, e por isso que a primeira coisa que eu falei foi elogiar os atletas. O torcedor precisa saber que esses atletas estão passando dificuldades e estão honrando. Eu não sei, pode ser até que resultados paralelos nos ajudem e a gente não ganhe o jogo no final de semana. Mas se o torcedor puder terminar do jogo, mesmo perdendo, puder aplaudir o jogador, não pelo desempenho, pelo resultado, que é jogo, pode ser bom, pode ser ruim, mas pelo profissionalismo que eles tiveram todo esse tempo, por ter aceitado vir para o Brasil e terem continuado
a mesma postura, mesmo com as condições que foram prometidas não cumpridas. Eles continuaram com a mesma postura. Eles conseguem separar promessas de dirigentes com o clube. O envolvimento deles com o clube e com a torcida é fantástico. Se o torcedor encontrar um atleta na rua e puder agradecer a esse jogador, me faria um grande favor. Um grande favor. E nós vamos torcer para que as pessoas esclareçam o que aconteceu com relação aos valores que entraram no Brasil. E, de novo, eu estou falando pelo que eu estou ouvindo dos dirigentes. Porque é engraçado, no ano passado atrasou o salário porque não passou da primeira fase da Copa do Brasil. Esse ano chegou na terceira fase e o salário atrasou também. Alguém no ano que vem vai dizer assim, vai ser difícil esse ano, não tem Copa do Brasil? Só um pouquinho. Alguém não vai dizer isso, né? Vai ser difícil a temporada de 2024, por quê? Porque não vai ter Copa do Brasil. Mas se 2022 teve, 2023 teve, então não é a Copa do Brasil, não tem nenhum problema. Ter ou não ter, não tem nenhum problema. Né? Então, mas, para nós voltarmos para o jogo, o grupo está mobilizado. Nós estamos hoje com 20 atletas de linha. Saiu o Tony, saiu o Patrick e 3 goleiros. Por que nós não contratamos? Porque não vamos gerar mais de 20 atletas de linha. Nós somos responsáveis, nós não saímos R$1 daquilo que foi combinado lá no início do ano. Valores para o Campeonato Gaúcho é esse, valores para a Série D é esse. Vocês têm esse dinheiro? Temos. Precisa passar alguma fase da Copa do Brasil? Não, não precisa. Porque se eu falasse preciso de então eu não vou pegar. Porque como eu vou garantir que nós vamos passar a fase de Copa do Brasil? Esse dinheiro vocês têm? Temos. Ok. Então, tomara que entre hoje e amanhã os dirigentes esclareçam. Porque talvez o jogador e comissão técnica, pode ser que segunda-feira já não estejam mais aqui. Estejam nas suas casas, nas suas residências. Mas eles aqui não recebem informação ou não recebem valores, em casa que eles não vão receber. Vai ser mais difícil. É com esse contexto que nós vamos jogar uma partida decisiva. Aliás, que nós jogamos todas as partidas. Mas não tem problema, por isso que eu queria elogiar o nosso atleta, o nosso grupo de atletas, porque nós só estamos chegando com um pouquinho de chance, mas pouquinho, em função deles, porque senão não teria, chegaria agora já desclassificado. Nós temos uma pequena chance, porque esses caras são fantásticos. O envolvimento que eles têm com o clube, com a torcida, eu gostaria que muita gente tivesse. Mas enfim, vamos à próxima pergunta. Bom, Rogério, boa tarde. Os sentimentos pela perda do Toninho. Bom, essa declaração que tu deu aí, a primeira pergunta do Marrone, a gente fica muito triste mesmo. Porque nós dependemos também desse produto que é o Grêmio Esportivo Brasil para a gente trabalhar, porque o futebol pelotense, sem o futebol pelotense, as rádios passam por complicações como montar uma equipe esportiva para viajar, para transmitir. E tu tem superado por dia tu mata um leão praticamente por dia aqui. Eu queria te perguntar como tu consegue administrar tantos problemas e conseguir ter um produto bom, forte, que é o Grêmio Esportivo Brasil, esse time que tu montou. Seria só para daqui a pouco o cara pega a entrevista no meio do caminho, né? O que eu tô falando, eu só estou comentando que os dirigentes da parte administrativa, do conselho, então, né? Hoje esse é o domínio público, não sou eu que estou trazendo isso, eu só apenas estou comentando, tá? Porque às vezes você está ali no campo, o torcedor está na arquibancada e às vezes não sabe todo o processo, né? É difícil assim, porque o jogador não é, às vezes atrasar não tem problema de atraso, isso aí não é. Qual é a perspectiva de você receber?
Você ouvir que você vai receber no dia 7, no dia 8, no dia 10, né? E você sabe que os jogadores foram competentes para produzir, eles chegaram na terceira fase da Copa do Brasil, eles foram competentes em produzir os valores. Você ouvir a promessa e não... qualquer jogador desistiria, mas esse não. Por isso que eu estou fazendo um elogio público aos jogadores. Esse não. Nós sabemos separar dirigente de clube e torcida, né? Então é difícil, mas Rogério, tem esperança em classificação. Nós vamos jogar, estamos treinando muito. Os jogadores, tem 3, 4 jogadores da categoria que é pequeno, que eles estão treinando e até a última partida jogando com dores que normalmente não fariam o jogador jogar. E se eles chegassem assim, Rogério, eu não quero atuar por outros motivos, eu entenderia. Eles jogam, tem jogador jogando fora das condições. Uma pena que esse grupo, que é um bom grupo, não teve a sorte de pegar o Brasil numa situação melhor. Esse grupo merecia boas condições de trabalho. Quando ele teve no Gauchão e na Copa do Brasil, ele devolveu o resultado e trouxe alguns milhões para o clube. Ele se pagou. Ele merecia, numa competição nacional, melhores condições. Esse era um grupo que merecia você acertar no mês de junho, de julho, 13º. Vamos ver que terminasse agora. E oferecesse boas condições para, de repente, manter uma base para o ano que vem. E você, como foi nos anos anteriores, a gente mantinha uma base, né? Mas é difícil alguém ficar, não é isso? E talvez para o ano que vem vai começar tudo de novo. Mas enfim, em que eu me apego? Na força da torcida, na força do clube, né? E nesse comportamento dos jogadores que é impressionante, cara. Impressionante. O comprometimento deles chega a ser uma coisa assim. Nós jogamos lá no Condição Joseense, os jogadores que atuaram aquele primeiro dia tem que receber uma folga ou vir treinar mais leve. Não, nós queremos treinar. É impressionante, cara. O grau de comprometimento de profissionalismo desses caras, né? Uma pena mesmo que eles não está sendo oferecido para eles umas condições para eles terem pelo menos chances iguais às outras equipes para lutar pela classificação, mas mesmo assim conseguiram chegar ainda com alguma chance pequena, né? E é isso, nós vamos lutar até o final. Se o torcedor puder vir no estádio no sábado, 18 horas, puder passar força, passar energia para o nosso jogador, vim aqui, nem que a gente não classifique, mas vim agradecer o que eles fizeram, né? Porque o jogador, eu tenho certeza, o que move eles é o nosso torcedor. A relação com o torcedor é fantástica. E nada melhor do que, pode até ser a nossa última participação, a minha última participação também, né? Isso tudo são ciclos. Mas enfim, nós vamos lutar. O torcedor pode ter certeza, nós vamos lutar, porque a gente, apesar das dificuldades, tem muita coisa boa no clube que nos motiva. Tem gente tentando esclarecer as coisas que ocorreram para que isso não se repita. Isso nos motiva.